Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre os temas das aulas anteriores, em cima daquilo que caiu no nosso o provão da semana passada, ok? Então nós temos aqui, essa primeira questão, ela vai trazer isso, né? Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui uma imagem, né, do homem na Lua. Aqui essa segunda imagem que nós temos é a imagem da nave Vostok, né, que levou Yuri Gagarin ao espaço, o primeiro homem a pisar, aliás, a orbitar a Terra. E aí nós temos a questão aqui que vocês já estão vendo a resposta, ok? Mas que diz assim, né? As imagens, elas estão relacionadas ao contexto da Segunda Guerra Mundial? Não, não é contexto da Segunda Guerra Mundial. A corrida espacial ocorrida durante a Guerra Fria? Sim. Essa corrida espacial ocorreu na década de 1950. Iniciou em 1950 com os russos saindo na frente. Então, a Segunda Guerra Mundial termina em 45. Né? Diz a letra C, acordos bilaterais entre Estados Unidos e União Soviética? Não. A ideologia veiculada nos Estados Unidos, denominada American Way of Life. O American Way of Life é logo após a Primeira Guerra Mundial. E não tem nada a ver com essa questão, ao projeto espacial russo-estadunidense. Lembrando que não tinha um projeto espacial entre as duas potências. Era uma corrida espacial, okay? Era uma questão de disputa. Okay? Vamos seguir adiante. Questão número 2. Diz assim. Com o final da Segunda Guerra Mundial, novas recomposições nas relações de poder aconteceram no mundo, massacrado pelas perdas. Dois países se afirmaram com lideranças expressivas na condução da política internacional. Foram eles, claro, gente, Estados Unidos e União Soviética. Eram eles que estavam, digamos assim, nessa disputa ideológica durante a segunda metade do século XX. Okay? Então as outras aí estão todas erradas. Tá? Vamos seguindo. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América fizeram o Plano Marshall para a Europa, objetivando. O que objetivava o Plano Marshall? Então vocês já estão vendo a resposta correta. Né? Recuperar economicamente os países devastados pela guerra. Não era reunificar o Estado alemão, não era promover a reorganização cultural europeia, não era construir uma série de bases militares para impedir um ataque soviético e nem incrementar o comércio entre os países ricos e pobres. Era recuperar economicamente os países devastados pela guerra. Ok? Vamos para frente. Questão número... A próxima questão nossa aqui, sobre Guerra Fria, da nossa PUC Paraná. Durante a Guerra Fria, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma ideologia conhecida como macartismo. Essa ideologia tinha como objetivo, qual era o objetivo do macartismo? Olha, então ali nós temos a letra E como a questão correta. Vigiar e impedir que os simpatizantes de ideologias de esquerda ocupassem cargos de liderança e influência no funcionalismo público, no governo, nas universidades, nos meios de comunicação e nas grandes corporações econômicas americanas. Okay? Caracterizar as bases da política externa dos Estados Unidos para a América Latina depois da Revolução Cubana, não. Definir os fundamentos da doutrina geopolítica dos Estados Unidos para as Américas e para a região do Oceano Pacífico, também não. Definir os princípios da presença das multinacionais americanas na região de grande interesse, não. Fundamentar organizações internacionais como a ONU, a OEA e a OTAN, que se tornaram grandes instrumentos de execução da política externa americana durante a Guerra Fria, também não. Então é aquela ali que tem a ver com a questão da perseguição aos comunistas. Temos essa questão aqui também. Diz assim, né? Vi quando meu pai levantou de pijama, passou pelo corredor, foi até o gabinete e voltou. O revólver sempre esteve na mesinha dele. Alguém me segurou pelos ombros e disse, Alzira, seu pai. Eu saí correndo, feito uma doida, e me joguei sobre o corpo dele. Ele ainda estava vivo, e tive a impressão que esboçava um sorriso. Olhei para o médico que estava ao lado, mas ele me fez sinal de que não havia solução. Alzira Vargas, relatando a morte do pai Getúlio Vargas em 1954. A morte do presidente Getúlio Vargas provocou uma comoção nacional. Nesse seu último mandato, ele afirmava que voltava ao poder não apenas como líder político, mas como líder popular.
procurando apagar a antiga imagem de ditador do Estado Novo e construir uma nova imagem de homem democrático. As principais características do governo de Vargas foram quais, gente? Então, nós vamos aqui direto para a resposta, ok? A letra E, nacionalismo e trabalhismo. Okay? Nós vemos ali que na primeira tem trabalhismo e tolerância política, né? A gente sabe que tolerância política não teve, tanto por causa da perseguição aos membros da UDN, né? A tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. União partidária não teve, né? A gente acabou de falar nisso. Nacionalismo está correto. A terceira, né? As duas questões estão... Então, primeiro, o sindicalismo, né? Vargas gostava de um sindicato controlado, né? Não um sindicato livre. Política de investimentos em setores públicos. Trabalhismo é aproximação com os setores da extrema esquerda? Não, né, gente? Ou seja, a extrema esquerda aqui representa a União Soviética. O Brasil, ele fez, durante esse período do populismo, o Brasil se aproximou mais dos Estados Unidos. Vargas manteve uma política mais nacionalista. Okay? Então é nacionalismo e trabalhismo, conforme já está marcado ali. Vamos para mais uma questão aqui. Então diz assim, a criação da Petrobras em outubro de 1953 foi apontada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, como um novo marco da nossa independência econômica. No trecho em destaque, Vargas se referia ao quê? Então se referia, conforme está ali, ao nacionalismo econômico defendido por seu governo e corroborado pelo monopólio da nova estatal sobre a exploração e o refino de petróleo no Brasil. Ok? É isso aí. A letra B diz assim, autossuficiência que o país alcançaria na produção de petróleo e derivados tão logo a empresa iniciasse suas atividades. Não tem como dizer que o país vai ficar autossuficiente no início de uma multinacional, ainda mais na década de 50, gente. Então tá errado essa. O fato do governo simultaneamente a criação da estatal ter firmado acordos internacionais para exportar o petróleo brasileiro ao mercado norte-americano? Não, né? O Brasil aqui precisava exportar mais petróleo nessa época. A entrada de capital estrangeiro que financiou as atividades da Petrobras, não, lembramos que Vargas ele tinha uma política nacionalista. A importância da Petrobras na época da primeira crise internacional do petróleo, que teve efeitos imediatos sobre as cotações internacionais do produto, também não é. Okay, gente? Acho que não vale a pena, talvez, a gente demandar muito tempo aqui, não. Mas tem a ver com a primeira questão, a questão do nacionalismo, né, no país. Muito bem, aqui o plano de metas de JK é as iniciais de Juscelino Kubitschek, caracterizou-se como um modelo de desenvolvimento econômico dependente e associado ao capitalismo internacional. Sobre o referido modelo, assinale a alternativa incorreta. Ok, gente? Então, um pouquinho de atenção nessa. O que era incorreto aqui? É o que nos está marcando a letra A. Abriu a economia para a atuação das multinacionais, com o objetivo de instalar no país novos setores industriais, a exemplo da indústria automobilística. Então, essa é a questão que nós temos errado. Por quê? Bem, aí nós temos as outras questões ali que são corretas. Ó, por exemplo, letra B, a matriz energética do modelo era de combustíveis fósseis, mas a produção da Petrobras não acompanhava as novas demandas. Claro, a Petrobras era uma empresa nova, recém-criada. Implantou-se um padrão de endividamento externo para ampliar a infraestrutura e as indústrias de base no país. Sim, está certo isso, gente. Ou seja, o Brasil não tinha dinheiro para investir, então o que ele fez? Ele pegou dinheiro externo, um endividamento externo. A letra D também está correta. Transferência de riqueza mediante remessa de lucros, de juros para o exterior e a precarização das condições materiais das maiorias sociais tendiam a gerar instabilidades sociais e políticas. Sim, foi isso que aconteceu no final do seu mandato. Ele construiu Brasília, aí no final do mandato, aquelas pessoas que foram trabalhar em Brasília, os candangos, como eram chamados, eles acabaram não conseguindo voltar para suas terras de origem. Né? Muitos deles vieram do Nordeste, do Norte e do Sul do Brasil. E ao terminar a construção de Brasília, estava tão desvalorizado, vamos dizer assim, a moeda nacional da época, que eles ficaram morando nas cidades satélites ali de Brasília. Letra E. Tá certo também, diz assim, as organizações sindicais foram fortemente reprimidas, bem como rompidas as interlocuções entre sindicalistas e governos. Sim, também está correto. Né? Então a letra A é a questão que nós marcamos ali como questão incorreta.
Vamos para frente. Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro presidente eleito de forma democrática após 15 anos de governo Vargas. A respeito do governo Dutra, assinale a alternativa correta. Então nós já temos ali a letra C marcada como correta, que vocês já estão vendo, que durante seu governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e aproximou os Estados Unidos do bloco capitalista. Sim, foi isso que Vargas fez, era o início da Guerra Fria. Desculpe, foi isso que Dutra fez, era o início da Guerra Fria. A letra A, né, diz assim, né, a posse de Dutra só foi possível porque Getúlio Vargas desistiria de uma possível reeleição. Não, o Getúlio Vargas nem podia se candidatar, que no caso, a presidente. Letra B. Uma das maiores contribuições do Dutra foi a promulgação da Constituição de 46, que assegurava o voto aberto e eleições indiretas para presidente, governadores e prefeitos. Está errado, né, gente? Porque eram eleições diretas. Eleições diretas é o quê? Eleição popular. Eleição indireta é eleição quando é só o Congresso. Okay? Então aqui está errado essa questão. A letra D. Foi nesse governo que as mulheres passaram a ter direito ao voto e à participação no processo eleitoral. Foi na Constituição de 34 e não a de 46. A de 34 foi a primeira, tá bom? Embora ela foi a primeira, né? Foi em 46 que realmente aconteceu isso, que as mulheres passaram realmente a ter esse direito. Mas aqui, no caso, no papel, gente, no papel, no caso, foi em 34, ok? Então, do jeito que está elaborada a pergunta, essa questão fica incorreta. No âmbito econômico, ocorreram o controle da inflação e a redução do custo de vida da população. Não, muito pelo contrário, né? A inflação ela subiu bastante. Vamos lá. A respeito dos aspectos políticos e econômicos envolvendo o governo Dutra, analise as afirmativas a seguir. Então, a número 1 diz assim, o governo Dutra adotou a estratégia de planificação da economia, criando o Plano SALT, que visava o desenvolvimento da saúde, da alimentação, transporte e energia, sim, as iniciais, né? S, saúde, AL, alimentação, T, transporte e energia. O aumento das importações desses produtos essenciais até os supérfluos inundou o mercado consumidor brasileiro, diminuindo as reservas cambiais, também está certo, né? O Brasil abre aqui as portas do país para as importações. E a número 3, assim, a inflação crescente provocou a queda do salário dos trabalhadores e a elevação do custo de vida, isso também está certo. Então, todas estão corretas, ok? A letra A ali já está mostrando para vocês, né? Tem necessidade de nós vermos as outras. Vamos para frente. Foi comentada cada uma das frases. Essa questão aqui. No governo Vargas, referente ao período de 51 a 54, João Goulart foi nomeado para o ministro do Trabalho. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Então, diz assim, ao nomear João Goulart... Opa, desculpe, gente. Ao nomear Goulart como ministro do Trabalho, Vargas pretendia aproximar-se da União Democrática Nacional, UDN, e de empresários do ramo petrolífero. O Vargas ele nunca tentou se aproximar da UDN, tá bom? Inclusive, a nomeação de Goulart ela foi duramente criticada, né, pelos outros partidos de oposição, principalmente a UDN, que era o principal. Okay? Número 2. Goulart apresentou a proposta de aumento de 100% do salário mínimo como forma de compensar o alto custo de vida decorrente da crise econômica que o país enfrentava. Está certo? Isso se deu no ano de 1954, no dia 1º de maio. Né? E, assim, foi o pavor da oposição. 3. Goulart enfrentou a oposição dos grupos políticos à sua proposta, o que o levou a renunciar ao seu posto de ministro. Também está correta. Ok, gente? Foi isso o motivo da sua renúncia, né? Foi duramente criticado principalmente por causa do aumento de 100% no salário mínimo que o presidente deixou passar. Bem, de acordo com a alternativa, a 2 e a 3 estão corretas. Ok? Opa, desculpe, gente. Vamos seguir. Aqui, ó. Então nós temos uma imagem aqui, né, uma charge do Belmonte, né, que representa ali, conforme diz aqui no comentário, né, no traço de Belmonte, o mundo é a bola em jogo entre Truman, presidente americano que está à esquerda, e Stalin, ilustração, né, de 20/8/46. Muito bem, então diz assim. Assinale a alternativa na qual se encontra a melhor interpretação do desenho do cartunista brasileiro Belmonte em relação à situação mundial após a Segunda Guerra Mundial.
Então, assim, o desenho de Belmonte sugere o início da Guerra Fria, caracterizado pelo embate entre o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que disputavam pelas décadas seguintes o predomínio técnico, militar, econômico e político do mundo. Ok, é isso mesmo, tá correto. O que tem de errado na B? A guerra se encerrara em 1945 e os principais aliados vitoriosos, Estados Unidos, Truman, União Soviética e Stalin, estavam discutindo em conferências internacionais tratados de paz para a divisão dos territórios dos países derrotados. Não, isso não ocorreu. O que tem de errado na C? O globo do desenho põe em evidência a América do Sul e a África, pois esses seriam os principais focos de disputa entre as grandes potências, já que nesse momento a divisão europeia estava consolidada. Não. Era o mundo mesmo, eles queriam aliados pelo mundo todo, não só a América do Sul e África. Os que mais interessavam para eles eram justamente as potências europeias, conforme está falando aqui. Por quê? Porque as potências europeias são as potências mais ricas do mundo, gente. Então é simples a questão. O cartunista brasileiro teria cometido um equívoco, pois o governo inglês havia participado de todas as conferências internacionais, sendo um dos 3 grandes. Além disso, a criação da ONU em 1945 havia deslocado a discussão dos problemas mundiais para esse fórum. Não. Né, gente? O mundo pós-Segunda Guerra ficou bipolarizado. Estados Unidos sai como uma grande potência e a União Soviética também sai como uma grande potência, embora a União Soviética reconhecida em caráter bélico e não em caráter econômico. De aliados na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética transformaram-se em inimigos. Criaram em 1946 alianças militares opostas, OTAN e Pacto de Varsóvia. Dividiram a Alemanha com a construção do Muro de Berlim e iniciaram uma guerra localizada na Coreia. A Guerra da Coreia se deu por motivos lá na Coreia, gente, ok? O Muro de Berlim foi construído na década de 60 e o Pacto de Varsóvia foi depois de 46. Então, tem bastante dado errado aqui nessa resposta. Muito bem, vamos seguir. Então, nós temos aqui uma imagem, né, olhem, observe a figura, né, o JK, a meta do faminto. Então, diz assim: você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que quer mais? Aí o Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Muito bem. Theo Lemos, né, que coloca isso em Uma História do Brasil através da Caricatura. Livro de 2001. Então diz assim: a charge ironiza a política de desenvolvimento... A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, ao evidenciar que o incremento da malha viária aumentou as desigualdades regionais do país? Não. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno? Também não. Né? Muito pelo contrário, que mostra a charge. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais? Sim. Né? Ou seja, uns estavam sendo beneficiados com a construção das estradas e outros não tinham nem o que comer. Então é essa a questão. Letra D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores? Não, né? Porque senão não ia estar faltando comida. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente ao trabalho para a população local? Também não, então a letra C fica. Vamos para frente. Diz assim: sobre o panorama político-econômico internacional após a Segunda Guerra Mundial, analisa as afirmativas a seguir. Número 1. Teve início a Guerra Fria, disputa ideológica pela hegemonia mundial, travada entre Estados Unidos e União Soviética. Sim, ok? Correto. Após a Segunda Guerra, o início da Guerra Fria. 2. O Plano Marshall, caracterizado pelo auxílio econômico estadunidense aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, foi um dos instrumentos utilizados para evitar a adesão de países ao bloco socialista? Sim, ou seja, os Estados Unidos investia dinheiro para ter aliados. Okay? Uma coisa assim, sendo, como diz, né, curto e grosso, nesse sentido. E 3, a União Soviética, com o Pacto de Varsóvia, tinha por objetivo consolidar e ampliar o bloco de países socialistas. Sim. Então, o que era o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia era aquele exército internacional criado, né, com o objetivo do quê, gente? Com o objetivo de assegurar, no caso, o bloco socialista. Então, e até, se possível, ampliá-lo. Conforme está ali, então todas estão corretas. Também a gente não precisa olhar das outras e vamos para a última questão.
né? Lembrando que foram colocadas 14 questões, vocês resolveram 10, né? Então, eu estou passando por todas elas aqui, no caso, porque talvez alguns aí responderam umas e não responderam outras. Última questão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova configuração política pautou as relações diplomáticas e econômicas mundiais. Leia as afirmativas sobre esse contexto. Então, a número 1. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma bipolarização política e ideológica no mundo, liderado pelos Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Está correto? Ok? Bipolarização. Número 2. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, as tradicionais potências europeias estavam enfraquecidas. Sim, estavam. O foco da guerra foi lá. 3. As disputas por zonas de influência entre estadunidenses e soviéticos não impactou diretamente a economia e a política de outros países. Claro que está errado. Se Estados Unidos e União Soviética eram as principais potências mundiais, claro que impactou diretamente. Então, esse não impactou está errado. E a 4, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética passaram a interferir na política interna de regiões onde ocorriam lutas pela emancipação política ou guerras civis. Sim. Então eles passaram a interferir no caso. Por exemplo, é o caso do Afeganistão, é o caso aqui dos países africanos que conseguiram sua independência. Ok? Então, eles passaram a interferir diretamente. Foi o caso da Guerra das Coreias, o caso da Guerra do Vietnã e assim por diante. Então, só há 3 que estão incorretas, demais estão corretas. Ok? Pessoal, então é o seguinte, né? Alunos do terceiro ano que ficaram para recuperação. Então, o assunto que vai cair, gente, para a prova de recuperação vai ser esses 2 assuntos, tá bom? Brasil nas décadas de 40 e 50 e a Guerra Fria, né? Estudem bastante, façam com calma. Vocês podem fazer, evidentemente, né, gente, vocês vão ter o dia inteiro para fazer, então vocês podem consultar, então consultem material, tá bom? Aproveitem, vejam lá, né? Claro que se fosse uma recuperação em tempos normais, vocês não poderiam fazer com consulta, mas como não é em tempo normal, então, claro, vocês aí sozinhos, vocês vão poder estar consultando a internet, a apostila. Então, caprichem, tá bom? Não façam de qualquer jeito. Queridos alunos, Deus abençoe vocês, ok? Um abraço. Que Nossa Senhora esteja nos cobrindo com seu manto e que essa pandemia acabe o quanto antes. Tchau.